Sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. E o tema de hoje vai falar sobre mulheres com deficiência são as maiores vítimas de violação de direitos. E quem vai falar sobre esse tema é a cerimonialista, psicanalista e ativista Janice Januário. Ela vai trazer esse tema de extrema importância atualizado. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, 15ª turma de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Eu sou Janice Januário, assistente social, especialista em desenvolvimento humano, masculinidade e direitos da mulher. Tenho a grande honra de estar aqui participando, contribuindo com essa turma de formação de mulheres. Agradeço profundamente a oportunidade de construir esse processo formativo tão relevante, necessário para a nossa base social. Deixo aqui meu grande reconhecimento, agradecimento às coordenadoras do curso, Andrenéia Gomes, Janaína Bueno, por essa iniciativa incrível de articulação, de empenho para tornar esse projeto uma realidade viva. Enquanto uma mulher com deficiência precisa provar que merece existir com dignidade, o Brasil ainda será um país incompleto. Nossa fala de hoje é sobre o direito da mulher com deficiência. Em 2022, uma mulher foi à delegacia no interior do nosso país com marcas roxas no seu corpo, com o rosto inchado pelo impacto dos golpes, em uma cadeira de rodas com os pneus gastos. Ela olhou ali para o profissional que estava ali de plantão e disse: "Meu marido me bateu. Ele quebrou meu celular, escondeu minha cadeira de rodas para eu não fugir. E eu fiquei arrastando meu corpo no chão, comi o resto de comida que caiu no chão. Fiquei 3 dias até ele esquecer a porta aberta." O atendente olhou para ela por cima dos óculos, soltou aquele suspiro de um profissional público cansado e disse: "A senhora tem como provar que foi ele? A senhora tem testemunha? Como a gente vai saber se a senhora não caiu sozinha da cadeira?" E ela olhou para suas próprias mãos, mãos cuja uma deficiência neuromuscular mal permitia segurar firmemente um copo de água. Olhou para a mesa da delegacia, que parecia ser uma muralha, e perguntou com a voz embargada: "Como eu vou provar, se nem andar eu posso? Se as únicas paredes que viram isso foram as paredes da minha casa, foram as únicas testemunhas." Essa história não virou estatística, não entrou nos relatórios oficiais, porque não foi feito o boletim de ocorrência. O Brasil ainda é um país onde mulheres com deficiência são vistas de forma invisíveis. Uma mulher com deficiência, ela sofre opressão, ela sofre diversas sociedades. Até o ato de chegar em uma delegacia é mais difícil. A mulher com deficiência é a que menos denuncia, e quando denuncia, muitas vezes ela não é levada a sério. Eu quero que vocês nos ajude a tirar esse véu de invisibilidade dessa mulher. Eu quero que vocês se perguntem: como eu posso fazer para contribuir que uma mulher com deficiência também tenha liberdade? Como? Esse espaço de formação deste curso, Promotoras Legais Populares, é um espaço de transformação de vidas. Eu já fiz esse curso de promotora legal popular e transformou minha vida.
o fato de você poder ter o direito de fazer essa formação já é algo grandioso, já é algo magnífico. Porque a partir deste momento, você tem conhecimento, você tem informação, você está mudando sua história, você está quebrando ciclos de maldições na sua vida e na vida das suas filhas e na vida da sua geração. Quando nós olhamos para o nosso país, para inúmeras mulheres que sofrem, que não têm nem acessibilidade para poder assistir essa aula, se nós juntássemos todas elas, em um grande lugar, nós teríamos uma capital de um estado inteira, cheia, só de mulheres com deficiência. E aí eu faço uma pergunta: onde estão essas mulheres se o número delas é tão grande? Onde elas estão no nosso cotidiano? Olhe para as empresas, os cargos de liderança. Quantas mulheres líderes você conhece que têm deficiência? Cadê as mulheres negras, cegas, surdas, cadeirantes, amputadas, neurodivergentes nos cargos de liderança, em diversos cargos, no poder político, no Congresso Nacional, onde as leis que regem a nossa visão são votadas. Cadê essas mulheres ocupando esses lugares? Como, minhas amigas, minhas irmãs, nós vamos construir políticas públicas para corpos que sequer são lembrados sem que esses corpos estejam lá? Essas mulheres, mesmo aquelas que conseguem alcançar um nível de graduação, pós-graduação, não conseguem chegar em altos cargos nas empresas. Existem empresas que preferem pagar multas a adaptar um banheiro para uma colaboradora com deficiência, um software. Ela prefere pagar uma multa para o governo e o governo aceita. No Sistema Único de Saúde, 1 em cada 3 mulheres com deficiência relata ter tido um atendimento médico prejudicado. E olha que não estamos falando de prejudicado porque ela não teve acesso. Estamos falando prejudicado porque a maca não era acessível para ela fazer um exame ginecológico. Estamos falando que quando ela foi relatar a dor, perguntaram para alguém que estava com ela o que ela estava sentindo. Estamos falando sobre médicos que olham para uma mulher com deficiência e perguntam para a mãe dela: ela toma anticoncepcional? Ela toma, né? Pressupondo que aquela mulher não tem direito à sexualidade, não tem autonomia sobre o seu corpo. E aqui, promotoras legais populares, eu quero que vocês deixem esse número entrar na sua alma, sem anestesia. De acordo com os dados da OMS, uma mulher com deficiência tem 70% de chance de sofrer violência doméstica, violência sexual, do que uma mulher sem deficiência. E tem um agravamento, que o direito tradicional não enxerga quando essa mulher sofre a violência, que ela leva em média 3 ou mais anos para conseguir fazer a denúncia. Por quê? Porque muitas vezes o agressor é o cuidador. É o homem que compra remédio controlado, é o homem que segura para tomar banho, é o homem que coloca um prato de comida na mesa. E aí fica tão mais difícil denunciar esse parceiro, que parece ser tão parceiro, que é admirado pelos outros, olha como ele é cuidador dela. Para muitas mulheres, significa escolher entre o risco de morrer de agressão ou morrer abandonada e com fome. Essa invisibilidade coletiva não é um acidente de percurso, ela é uma tecnologia de exclusão, é uma construção que a nossa sociedade faz. Tem pessoas que, quando veem alguém com deficiência em algum espaço, imaginam: por que essa pessoa está aqui? Não deveria estar em casa descansando? Então, a sociedade, o mercado de trabalho,
O poder público, cada um de nós criamos esse sistema hipócrita que olha para essa mulher com deficiência apenas com 3 rótulos. Ou é o rótulo de vítima, ou é o rótulo de fragilidade que gera pena, ou é algo de alto custo de acessibilidade. Então, quando a sociedade vê essa mulher assim, com esse olhar, isso prejudica todo o desenvolvimento dessa mulher. Então, o que eu quero que você, promotora popular, veja é que você tem o poder em suas mãos de travar uma batalha para que essa mulher tenha direitos também. Que você, promotora legal popular, que é mulher, que está aprendendo a ter voz, deixar o silêncio, precisa contribuir para a liberdade dessa mulher, que muitas vezes está sem direito de sair de cama. Sair, não tem o direito de sair da cama, a menos que o cuidador ou o agressor permita. Vou pedir um voto de confiança de vocês. Fechem os olhos por 15 segundos. 15 segundos. Respirem fundo. Você está dormindo, você acordou. Acordou é a manhã de um novo dia. Você tenta mover suas pernas não respondem. Você abre seus olhos, mas a luz não tem formato nenhum, você só vê escuridão. Você tenta gritar, pedir socorro, mas o som está preso na sua garganta. Você precisa sair da cama, mas o mundo lá fora, ele está recusando a se adaptar à sua existência. O motorista de ônibus fingiu que não viu você no ponto, só para não ter que descer o elevador que está quebrado. O banheiro do seu trabalho virou depósito de vassouras, porque eles não querem uma pessoa igual você lá. O médico do posto está gritando com você, como se você fosse uma criança, só porque você é surda. O entrevistador na entrevista de emprego nem leu seu currículo. Ele fica a entrevista toda olhando para o chão, porque ele está constrangido com a sua presença. Agora, ainda com os olhos fechados, imagine que você ainda é mulher, e por ser mulher você já nasce com o peso histórico de ter que agradecer, de ter que ser esteticamente perfeita dentro dos padrões irreais, de ter que cuidar dos outros e silenciar suas dores. O que sobra quando a opressão do machismo cruza com a opressão do capacitismo? Abra os olhos, promotora legal popular. O que sobra é uma mulher que ouve, desde a infância, frases que funcionam como sentenças de morte social. Você não vai dar certo. Melhor ficar em casa se resguardando. Agradeça, viu? Se alguém quiser casar com você. Isso não é apenas falta de empatia. É o termo técnico. O termo técnico que nós usamos para isso é violência estrutural. E essa violência promotora legal popular, ela sangra todos os dias na sua frente. Eu quero trazer para essa realidade de carne e osso, não apenas as teorias, mas o caso de uma moça chamada Ana. Ela sofreu um acidente na adolescência, uma moça brilhante, tinha se formado em direito na USP. E ela me contou que fez exatamente 27 entrevistas de emprego em diversos escritórios de advocacia. E em uma dessas tentativas, uma pessoa falou para ela: Olha, Ana, seu currículo é maravilhoso, é o melhor que a gente já recebeu, mas a nossa empresa não está preparada para a sua condição jurídica e a sua condição física. E ela cansou de engolir o choro. E ela disse: Quem foi que disse que eu preciso que a empresa se prepare psicologicamente para mim?
Não preciso de pena, eu só preciso que você aprove uma rampa na entrada ou mude a altura da mesa do computador. Ela não foi contratada, mas ela não saiu sem falar. O sistema, ele ainda prefere aquela vista de corpos perfeitos do que a riqueza da diversidade humana. A diversidade humana, ela nos enriquece. Então, nós precisamos abrir portas para as mulheres. E quando nós falamos sobre mulheres, são mulheres dentro da sua dificuldade, dentro da sua ausência de rede de apoio. E olha que não estamos nem falando daquelas mulheres que perdem a sua mobilidade por conta de violência. Minhas amigas promotoras legais populares, o modelo social hoje precisa ser mudado. A nossa lei brasileira, ela já tem inclusão, mas na prática isso não funciona. A deficiência, ela não é uma patologia médica trancada num corpo. A deficiência é o resultado da ausência de impedirmos que esses corpos passem pelas barreiras que nós, sociedade, criamos. A cadeira de rodas nunca será o problema. A escada não é o problema. A neurodivergência não é. A falta de mediação social, pedagógica, isso sim é um problema. Isso sim é uma violência. Então, eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês que têm o poder em suas mãos, têm o poder na sua boca, que é a sua voz. Não fique de braços cruzados. Mais de 1 milhão de mulheres com deficiência estão sendo empurradas para a extrema pobreza, para a exclusão do mercado de trabalho. E isso nos próximos 5 anos. Mais de 1 milhão de mulheres estão sendo empurradas para a violência doméstica, para a opressão. Então nós precisamos de mais mulheres, mais intérpretes, mais mulheres formadas, mais mulheres preparadas. E para isso, nós precisamos de mulheres que acolham outras mulheres. Senão, nosso país vai continuar sendo um país arcaico, que trata a diversidade como uma anomalia, algo que tem que ser escondido. Nós precisamos mudar esse cenário. Se nós escolhermos o caminho da ação, os dados do mercado de trabalho terão impactos diferentes, imensuráveis. Se nós escolhermos colocar pessoas no poder público que tenham realmente um olhar digno para a pessoa com deficiência, nós conseguiremos mudar isso. Mas sempre estará nas suas mãos. Você não pode esquecer isso. Não pode, promotora legal popular. Você agora é uma ativista. Você tem que oferecer acolhimento, tem que fiscalizar equipamentos públicos. Não se silencie diante de barreiras. Vocês encontrarão barreiras, mas vocês serão apoio. Apoie mulheres com deficiência, apoie mulheres em situação de vulnerabilidade, apoie outras mulheres, ofereça proteção, tornem-se rede de profissão, tornem-se rede de proteção. Por favor, não venham com a informação, mas a gente não tem condições. Nós não precisamos de condições financeiras, nós precisamos de valorizar a nossa voz, a nossa voz. Caminhando para o fim da nossa conversa, da nossa palestra, eu quero deixar uma reflexão que vai além de leis e dos artigos jurídicos. A maior e a mais intransponível barreira enfrentada pela mulher no Brasil, a mulher com deficiência, nem sempre é uma cadeira de rodas, nem sempre é a falta física de uma rampa, nem sempre é a ausência de uma linha de crédito ou de uma política pública no papel. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a mais cruel das vezes, a maior barreira para essa mulher é o olhar de pena da sociedade.
um olhar coletivo que muitas vezes associa a deficiência a um erro, a um pecado, que insiste em infantilizar mulheres adultas, tratando como anjos. Elas não gostam disso. Um olhar que desacredita da capacidade intelectual dessas mulheres, que silenciam a vontade delas, que decidem por elas o que elas devem vestir, o que elas devem comer, como elas devem viver. Um olhar que limita, que poda, que rasga os sonhos delas, antes mesmo que elas venham ter a oportunidade de tentar. Existem milhares de mulheres com deficiência neste exato momento no Brasil. E podemos pensar: o que você deseja para a sua vida? Quais são seus planos? Ou podemos perguntar para elas. Quando você tiver a oportunidade de conversar com uma mulher com deficiência, pergunte: o que você deseja para a sua vida? Qual é o seu plano? Essas mulheres não são incentivadas a ter planos, a ter desejos. Elas não são incentivadas a liderar, a amar, a estudar, a ocupar espaços de destaques, a errar, a acertar, a existir. E talvez essa seja uma violência refinada, perversa, que o patriarcado, o capacitismo criou. E quando essa mulher é invisibilizada, ela é apagada, ela é considerada como algo ruim na sociedade, como algo a ser escondido. E as empresas deixam de cumprir um dever que é colocar um profissional com deficiência na empresa. Não pagar uma multa. Tem que colocar esse profissional. E o governo precisa ser obrigado a fazer as empresas darem oportunidade para essas mulheres. Minhas companheiras promotoras legais populares, discutir direito da mulher com deficiência não é algo técnico, é algo doloroso, é um debate profundo, é sobre a nossa própria humanidade. Porque se hoje você está aí assistindo, você tem sua mobilidade, amanhã, infelizmente, algo pode acontecer e qualquer uma de nós pode perder isso. Então, decidir se nós vamos continuar tolerando um país onde uma pessoa é reduzida por sua limitação física, sensorial, intelectual, é uma violência. A deficiência jamais pode diminuir a capacidade e a dignidade de alguém, a inteligência, a feminilidade, a capacidade laboral dela. A inclusão, ela vai começar quando nós pararmos de olhar para a deficiência e nós começarmos a olhar para aquela pessoa, para aquela mulher que está ali. Hoje, ao sair dessa palestra, eu quero que você mude a vida de alguém. Se você está à frente de uma empresa, dê a oportunidade para entrevistar e contratar uma mulher com deficiência. Se você tem voz, articulação, compartilhe a oportunidade com uma mulher com deficiência para ela vir integrar a sua comunidade, para que ela possa ter voz ali. Você, promotora legal popular, já é uma promotora legal. Faça desse tema mulher com deficiência a sua bandeira. Faça desse tema. A invisibilidade da mulher com deficiência só acaba quando um olhar encontra uma ação. E hoje você vai ser esse olhar. E agora saia daqui com essa ação. Ação de transformar vidas, de dar liberdade à mulher com deficiência no nosso Brasil. Parabéns pela sua formação. Encontro vocês na formatura. Um grande abraço.